Olá, olá, pessoal. Os inícios da nossa 20ª reunião do grupo de estudos do João Bernardo. Então, é uma data significativa porque é um número redondo, e, pelo visto, isso é importante para algumas pessoas. A gente vai hoje discutir o capítulo 24, que é um capítulo extenso, então a gente acabou decidindo por dividir ele em duas reuniões, né? Então, fundamentalmente, a gente vai discutir na reunião de hoje o item A, do capítulo 24, e na semana que vem o item B. Ou seja, a gente vai fazer hoje em 3 páginas, 391 e a página 408. Na semana que vem, da 408 até a 443. Perfeito? Bom, então, já que o Mário não está aqui para dizer, alguém quer começar fazendo algum apontamento inicial? Esse capítulo me parece um capítulo bastante denso e praticamente todos os parágrafos têm coisas bastante relevantes a serem discutidas. Então, alguém quer começar? Mas, Yala, manda aí primeiro um abraço aí pro Mário, né? Aquela vez que você faltou, ele fez questão aí de deixar uma mensagem para você. Manda uma mensagem para ele hoje, antes da gente começar. Com certeza, eu estava aqui pensando em homenagear o professor Dr. Mário Jorge, que tem talvez um dos livros que mais belas, uma das mais belas capas da história da editora da USP, né? Então, Mário Jorge, você aí que está nos seguindo aí do subúrbio, aquele abraço. Não se esqueça de pedir o caldo de cana refil na hora que pedir o pastel, é importante. Um abraço também aí para a dona Célia, que nos acompanha também, por rebarba do Mário, tá bom? O Praguinha. Ao Praguinha, que sempre está nos contemplando aqui com seus latidos. E volta logo, Mário. A gente está aqui já sentindo a sua falta com a primeira palavra inicial de todas as nossas reuniões. Sou famoso, eu não. Verdade. Bom, enfim, já que o Mário não está, eu queria fazer um comentário geral a respeito do capítulo em si, 24, e eu acho que do debate que ele está inserido, né? Geralmente, quando a gente está pensando nessa economia medieval, né, essa grande forma, como diria o Guarinel, vem à minha cabeça dois grandes clássicos a respeito disso, inicialmente, né? Um é o livro do Pirrene, que vai estabelecer uma interpretação quase dotando esse período de uma economia natural, pouco monetarizada, de poucas trocas e por aí vai. E, por outro lado, o livro do Dopsch, né, que vai num outro sentido, né, não diria de uma grande integração, mas pressupõe um nível de trocas muito mais desenvolvido do que o Pirrene assumia. Como a gente sabe, enfim, para quem acompanha um pouco desse debate socioeconômico, né, da história medieval, vai perceber que quem ganha esse debate é a tese do Pirrene. E ela vai ter uma importância muito grande, que vai se desdobrar, a meu ver, na tese do próprio Duby, né, de uma alta idade média muito primitiva. Isso vocês podem encontrar naquele livro Guerreiros Camponeses, no qual o Duby vai contrapor uma economia agrária, né, feudal, a uma economia de pilhagem, né, da Alta Idade Média. Então, enfim, só queria fazer essa observação, que é dentro desse quadro de discussão que eu acho que essa interpretação de João Bernardo está inserida. Claro, a gente podia aqui citar outros autores, né, o próprio Wickham também, que escreve um pouquinho depois dessa obra. Mas, enfim, essas duas obras que eu citei, tanto a do Dopsch como a do Pirrene, têm uma importância fundamental nessas interpretações sobre a economia medieval. E esse é que é o ponto que eu queria chegar. E da forma como o João Bernardo encaminha aqui, eu diria até que, assim, para usar um jargão muito comum, ele está encaminhando uma terceira via de análise aqui a respeito dessa economia, né, medieval que está se formando
ao longo desse período, né, desse regime senhorial. E aí, por isso, eu queria destacar também o peso que ele dá para esse sistema de presentes. Não que isso não aparecesse, né? Se vocês recordarem lá do livro do Duby, o Duby cita o Nus diversas vezes. Inclusive tem uma referência direta, né? O Duby faz uma citação ao Nus de forma direta. Essa economia do dom. Só que eu acho que aqui o João Bernardo dá um outro passo, que tem a ver com algo que a gente tem discutido nas últimas semanas, e aí eu queria muito ouvir vocês mesmo. Acho que esse é um tema central para a gente se debruçar, que é o fato de que o João Bernardo está pensando naquela lógica de um grande modo de produção feudal, de um grande modo de produção pré-capitalista, em que regimes diferentes se articulariam a partir dessa lógica desse sistema de presentes, né, ou de diferentes formas de articulação do sistema de presentes. E aí, me parece aqui muito acertada a avaliação e a forma como o João Bernardo encaminha. Eu conheço uma crítica a esse caminhamento do João Bernardo, que é feita pelo Paulo Pachá, na tese dele, mas eu tendo a concordar aqui com a forma como o João Bernardo está encaminhando. Mas, enfim, é uma questão de ouvir também o que os colegas acharam. E aqui eu acho importante, porque, só para fechar, e aí eu passo a palavra para vocês, que é o seguinte: quando a gente está pensando nas análises de medievalistas a respeito desse sistema de presentes e da troca, ou da troca de presentes, enfim, do sistema de dom, em geral se tende a destacar as relações não hierárquicas, tá? Então, as relações da aristocracia. E aqui o João Bernardo dá um passo muito importante, e ele não cita o Godelier, mas o Godelier faz o mesmo movimento, que é o seguinte: ele, por um lado, ele analisa essa troca de presentes, que ele chama de relações não hierárquicas, né? Mas ele também analisa essa atuação do sistema de presentes nessa dinâmica, digamos assim, da formação da desigualdade. E aqui tem um elemento-chave que aparece, que conecta esse livro de João Bernardo a um outro livro que agora parece que entrou na moda, que é um livro do arqueólogo chamado Scheler, sobre a dívida. E como esse sistema de presente vai criando dívida e o pagamento em juros, né? Que é algo que o João Bernardo vai tocando. E isso é muito interessante para pensar como essas relações desiguais vão se formando a partir dessa troca de presentes, que parece, a princípio, muito inocente, mas que não tem nada de inocente. Então, enfim, só para que a gente tenha dimensão de onde está se inserindo o João Bernardo nesse debate da economia medieval, digamos assim. Enfim. Para começar, ele não cita o Godelier porque o Godelier publica o livro famoso dele sobre esse tema, né, o Enigma do Dom, né, o Enigma da Dádiva. Né, sim, é depois. 96. Então, e esse livro do João Bernardo é 95. Então, parece que é por isso que ele não cita o Godelier. Parece interessante destacar, na esteira do que o Tiago estava discutindo, né? O contraste que ele produz em relação a formas pré-capitalistas e o capitalismo no sentido da pessoalização das relações sociais. Eu acho esse um desdobramento importantíssimo desse capítulo, que ele já vem tratando em vários outros momentos. Ele retoma, começa, inclusive, reiteral do sistema senhorial, etc., para destacar o quão está na base dessas dinâmicas, o quão está na base dessa sociabilidade o núcleo das relações pessoais. E em vários momentos, acho que, pelo menos pelo que me lembro, esse é um dos capítulos que ele mais faz referências ao capitalismo, para produzir esse contraste. Porque me parece que ele parte, inclusive, dessa perspectiva. Eu achei muito interessante discutir por esse ponto, porque o capitalismo, em algum nível, representa, e aí ele apontou isso em alguns momentos, o ponto auge da coisificação das relações sociais. E aqui ele está discutindo, apresentando
essa dinâmica do regime senhorial como ao contrário. Ela é baseada em troca, um sistema de presentes, mas essencialmente pessoalizadas. Seja no âmbito da reciprocidade que eles pressupõem, e tem um trecho, inclusive, interessante, que ele diz que o lance do presente, inclusive, é dar-se a si mesmo. Você está dando parte de si para o outro e vai receber de volta aquilo. Ou seja, toda a dinâmica é baseada em laços pessoais. Isso é um ponto distintivo em relação ao capital que é bastante interessante. Tá? Então, isso que eu queria destacar para você, com vocês. E uma dúvida, eu não li o Moses, não li, conheço esses debates, inclusive do Godelier, ouço muito falar em dom contra dom, etc., mas essa perspectiva é similar à lógica, é a mesma coisa do que a lógica do sistema de presentes, ou não, ou é uma opção dele tratar com outra terminologia essa questão. Não sei a que pé estava a autora dessa obra de debate na antropologia. Ou se isso tem alguma diferença. Você está falando besteira, mas eu sempre entendi... Não estou ouvindo. Alô? Alô? Me escuta? Não? Sim? Eu não sei se estou falando besteira, mas eu sempre entendi dom e presente como sinônimos. Não sei se vocês conhecem alguma diferença conceitual. Eu também estou querendo tirar esse tema. Ou se tem alguma coisa de fundo ao sentido de não usar, porque eu pelo menos não me lembro dele estar usando dom contra dom com essas palavras, mas sim sistema de presente. Não sei se isso tem alguma diferença metodológica de fundo, teórica. Não que eu conheça. Tiago, conhece? Não, também não. Acho que acabou sendo usado no mesmo sinônimo, né? A tradução seria um ensaio sobre a dádiva, né? Inclusive, é até interessante porque num dos documentos que eu usei durante a tese, as inscrições de 1220, separa, enfim, os foros que eram pagos entre dádivas e outras rendas. Mas, de qualquer forma, não. Eu acho que aqui é uma questão que o João Bernardo aprofunda certas coisas que o Musso não toca. Talvez não toque porque a percepção do Musso era diferente. O Musso estava mais focado na reciprocidade, digamos assim, a estabilização de uma sociedade. Né? Como uma sociedade se estabiliza a partir de um sistema de trocas. E aí a lógica do dom contra dom é a partir da minha leitura do Musso, claro, outros autores encaram diferente, mas a partir da minha leitura do Musso, que muitos autores compartilham, é que essa perspectiva é totalmente voltada para uma estabilização dessa sociedade. Então, o dom e o contradom são voltados mais para uma relação de iguais do que para uma relação de desigualdade. Aqui o João Bernardo dá um outro passo, Edilson. Eu acho que ele está tratando dessa relação de dom contra dom, né, que ele vai chamar lá, né, esse sistema de presentes, e aí o primeiro que ele vai linkar seria a reciprocidade, que também está lá no Musso, mas depois ele vai demonstrar como esse sistema de presentes também estabelece relações de desigualdade. Eu acho que esse é um passo que o Musso não dá, ou pelo menos oferece, mas não avança, digamos assim. Que é o tal do sistema. Sim, sim. Mas mesmo o sistema de Hippocrates é um sistema de competição, né? Um sistema de disputa, que no final o objetivo é gerar de novo a estabilidade. Então, esse sistema de Plutarco, ele não é um sistema, digamos assim, que fundamentos que seja a base do sistema social. Ele é um momento para rearticulação do sistema de trocas, e aí ele se estabelece de novo. O João Bernardo chega a falar disso, que é um momento em que o sistema de trocas, digamos assim, sofre uma alteração e entra num sistema de inimizades, né? Então, mesmo nesse sistema de inimizades, as reciprocidades acontecem, né? Uma ação de vingança gera uma outra ação de vingança. Bom, nesse sentido que eu li, enfim, que eu acho que aí o João Bernardo avança mais do que o Musso avançou.
O que é até um encontro dele com o Godelier em algum nível. Acho que um pouco na esteira aí do que o Edilson levantou, acho que uma das coisas que mais me marcou, além do próprio capítulo em si, né? Eu, às vezes, acho que eu já me acostumei com a genialidade do João Bernardo, e aí vem um capítulo desse e eu falo, meu Deus, é absurdo. Mas acho que, como o Edilson pontuou, acho que até o que eu lembro, acho que é um dos capítulos que ele mais marca essa alteridade, né, com o capitalismo. Né? E aí, algumas coisas me chamaram a atenção aí nesse primeiro tópico que a gente está discutindo. A primeira é essa questão da reificação das relações, ainda que muito historicamente, né, determinada, enfim, muito diferente do que vem a ser no capitalismo, né, a coisificação das relações sociais, etc. Mas isso me chamou a atenção quando ele vai falar que, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que era 393 para 394. Na última linha da 393, aí ele fala, né? Só porque constituía um objeto próprio, para além das pessoas ou grupos que ligava, podia a relação deste modo reificada no bem, ser deste modo reificada no bem transferido. Isso me chamou a atenção e, na sequência, ele vai avançar aí na 394, na 395, que ele vai discutir um pouco a questão do valor também, né? Que acho que é algo bem central na sociedade capitalista, mas que ele vai fazer uma oposição frontal aos os pensadores que tentam encontrar uma lógica de valor no pré-capitalismo. E aí ele é bem claro, bem explícito, né, de que o valor ele não é tempo socialmente necessário, né, para você produzir uma mercadoria, mas ele é dado pela procura, pela necessidade, enfim. E é pessoalizado também, né? São relações pessoalizadas. Mas eu queria levantar uma questão com vocês de natureza teórica do marxismo. Acho que nenhum lugar mais qualificado do que esse para perguntar para vocês essa minha dúvida. Que na 393, o João Bernardo ele fala, no final do primeiro parágrafo, né, ele fala: compreende-se agora a razão porque cada interveniente podia diferir a reciprocação dos presentes recebidos. A maleabilidade temporal em nada comprometia a permanência do relacionamento, porque o elo entre as partes era prévio às transferências e mais geral do que elas. A minha dúvida é o seguinte: me pareceu que o João Bernardo faz uma oposição aí de uma lógica que há no capitalismo e que não há para o pré-capitalismo. Foi mais ou menos a leitura assim que eu fiz. Por quê? No capitalismo a gente tem a lógica do valor que ele independe dos elos, né, previamente adquiridos. Né? Ele até fala, né, a relação social dada pelo valor, né, as relações sociais codificadas, elas acontecem no momento da troca. E o João Bernardo ele fala que, apesar de ser uma lógica que permeia ali o regime senhorial, ela é prévia, né? E ela é mais geral do que essa lógica do presente. A minha dúvida é se, para o João Bernardo, né, na leitura que vocês fizeram, não há uma dinâmica do pré-capitalismo, ou pelo menos do regime senhorial, da mesma forma que há no capitalismo. Uma lógica do valor que permeia e que é uma lógica imanente. Se o João Bernardo, apesar de conferir um peso bem substancial essa questão da troca de presentes, não é uma lógica imanente, né, do jeito que é o valor no capitalismo. Câmbio. Essa discussão do valor eu sempre acho super difícil, né? Uma discussão que é isso, para mim é difícil essa perspectiva que ele aponta aqui, né? E eu não estou nem dizendo que eu discordo. Para mim é uma perspectiva difícil de avançar, porque eu sempre fico imaginando como é que se precificam as coisas nessas sociedades, né? A maneira de atribuir, a forma de formação do valor é diferente,
né? E como o Matheus destacou aqui no trecho da 395, ela é pessoalizada e pautada pela demanda. E aí sempre ficou a dificuldade de, bom, então como é que as coisas, como é que cada troca significa uma renegociação constante de tudo, né? Eu fico sempre imaginando como é que seria um mercado rural nessa época, em que cada ato de troca significaria então, enfim, uma série de discussões. Mas enfim, é o máximo que eu teria para dizer nesse momento. Não sei se Tiago ou Adilson tem alguma outra coisa para acrescentar. Olha, gente, eu não entendi dessa forma, não. Tão negativa. Eu concordo que essa questão do valor tem um problema, e eu acho que no NEP isso é discutido lá no Precar, é discutido já tem uns bons 8 anos por aí. Enfim, eu lembro que a gente tinha avançado na leitura do Peter Beng, do Bazar, enfim. E eu acho que aqui o João Bernardo oferece uma possibilidade que ele está preocupado com a lógica social. Então, o que ele está dizendo aqui, pelo menos no trecho que o Matheus destacou, é que essas relações eram previamente estabelecidas à troca, ou seja, elas antecedem a relação de troca. Então, o que funda nessa sociedade não é a troca, é a relação estabelecida entre os grupos ou os indivíduos. E aí, o João Bernardo está o tempo todo, pelo menos ao meu ver, nesse capítulo, destacando o seguinte, que há uma relação quase que o valor era definido dependendo das circunstâncias, da relação e da dignidade da pessoa. Ele destaca esses 3 elementos. E aí isso significa que, bom, eu acho que aqui faltaria, né, no caso, talvez um outro elemento a ele destacar, que talvez seria, sei lá, a tradição, o peso da temporal, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque se estabelece em algumas regiões um valor mínimo, né? Um porco valeria mais. Existem equiparações razoáveis que são maleáveis. Eu acho que essa é a grande sacada desse capítulo. E que talvez, se ele destacasse um pouco mais a respeito talvez dessa temporalidade, ou dessas tradições locais que são estabelecidas, e aí eu não sei nas fontes do Edilson como aparece, na do Eduardo, mas para mim volta e meia aparece lá referências a um porco que vale meio sólido, um porco de uma moeda, né? Então se estabelece algum nível de equivalência, mas nem sempre essa equivalência é respeitada, justamente pelo que o João Bernardo falou. A dignidade, enfim, dos elementos envolvidos na troca modifica completamente a relação. O que é completamente diferente do capitalismo, se o Eduardo for comprar, sei lá, um celular numa loja, ou, sei lá, o Bill Gates forem comprar o mesmo celular na loja, ninguém vai vender para eles por preços diferentes, por causa que é o Eduardo ou é o Bill Gates, né, nesse sentido. Bom, pelo menos em teoria não, mas na Uruguaiana isso acontece. É pela cara do cliente, né? Mas vejam, há uma racionalidade aí nessa sociedade que está sendo estabelecida. E eu acho que esse é um ganho do João Bernardo. Eu acho que a gente não pode descartar, ao meu ver. O Zé Paulo, essa semana eu vi um vídeo dele que ele falava que Marx é muito importante, mas não é suficiente. Olha no que Marx está dizendo. Mas veja, eu acho que essa sutileza que o José Paulo nos dá, né, dessa percepção teórica profunda que ele tem, de que o Marx é necessário, mas certos elementos eu acho que a gente ainda precisa avançar para ter mais segurança. E eu acho que o caminho que é dado aqui pelo João Bernardo é o caminho que a gente poderia explorar com mais calma e com mais cuidado. Porque, por outro lado, eu queria deixar claro também, para quem está nos ouvindo e para os colegas, eu acho que a gente tem que refletir a respeito disso, que a história socioeconômica, principalmente do período medieval, ela tem sido deixada de lado. Então, mesmo livros que a gente poderia dizer voltados para uma história econômica, eles estão mais preocupados hoje
digamos assim, com uma visão religiosa sobre o dinheiro, uma visão religiosa sobre a economia e por aí vai. Alguns até partem da economia moral do Thompson, mas, digamos assim, uma economia moral do Thompson muito diferente do que o Thompson faria, ao meu ver. Então, enfim, acho que é por aí que eu estou enxergando o problema. Eu acho que aqui a gente tem um ganho. Eu acho que a gente precisa avaliar os limites desse ganho nessa teoria de... A questão é que, para mim, é que o João Bernardo está propondo uma grande teoria para o modo de produção pré-capitalista. E aí ele está deixando clara essa dissociação do capitalismo. Olha, aqui o que funda as relações não é a troca. Esses seres humanos aqui que estão em disputa não são mercadorias, como o capitalismo. E eu acho que aqui ele, bom, para mim, está muito acertado, embora outras correntes não vejam assim. Enfim, não sei, acho que eu divaguei muito, mas acho que é essa posição que eu tenho visto o problema aqui. Não, isso é um trecho, isso é um ponto interessante, né? Ele diz isso explicitamente, né? Na primeira página, né? Era até o primeiro ponto que eu iria destacar, mas aí vocês foram avançando, mas a gente acabou voltando para ele, né? Aí ele diz, no metade do primeiro parágrafo do item A, né? Como as instituições do sistema de presente foram vastíssimas, tendo abrangido em todo o globo uma multiplicidade de culturas e economias, julgo ser neste quadro que, em futuro incerto, se há de elaborar a síntese que integre vários regimes no mesmo modo de produção. Então, a ideia de que, de fato, ele está propondo, nesse capítulo, um caminho para a formulação do que seria um modo de produção pré-capitalista, ainda que aqui, de fato, ele fale que está se restringindo exclusivamente ao sistema senhorial. Né? Então, ele vai explorar a maneira como isso se dá nesse sistema. Enfim. Só destacar, Dudu, que, para quem estiver ouvindo, o João Bernardo publicou posteriormente essa obra 2 artigos na revista do NIEP, né? Que é para uma teoria do modo de produção pré-capitalista. Acho que dividiu em 2 partes. E aí vocês encontram lá, só de jogar no Google NIEP, Marx, vocês pesquisa lá João Bernardo, que vocês encontram esses 2 artigos. Que aí provavelmente, eu ainda não tive a oportunidade de ler esses 2, mas acredito, né, como é posterior, ele já deve ter sistematizado ali uma teoria mais formal aí do modo, mais geral, né, do modo de produção pré-capitalista que ele chama. Nessa discussão aí também vale o livro recente do Banage, né, sobre o capital mercantil. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas, enfim, os russos já disponibilizaram. Enfim, está na lista aí de leitura, mas já antecipo, né, para quem der uma folheadazinha, que para o Banage o capitalismo começa a surgir lá no século XII, no Império Bizantino. Mas veja, pode parecer loucura essa referência ao Banage, mas nesse capítulo, eu acho que o João Bernardo começa a colocar um elemento muito importante para o que ele está tentando desenvolver ao longo do livro, que é a questão do dinheiro. O nome do livro é Poder e Dinheiro, e o dinheiro começa a aparecer agora cada vez mais no livro, e é um elemento interessante, porque, como o Edilson estava colocando essa questão, né? Bom, ele fica contrapondo essa relação entre o capitalismo e o pré-capitalismo. E aqui o dinheiro, pelo menos, começa a aparecer como um elemento que vai dissolvendo essa pessoalidade. Ou é um elemento que, pouco a pouco, vai inserindo a troca, ou invertendo a lógica de pessoalidade pela lógica da troca. E aí é um movimento sutil, pelo menos que começa a aparecer aqui de forma sutil, né? Eu tô bastante curioso, inclusive, para ver como é que o João Bernardo vai tratar mais a fundo essa questão do dinheiro. E acho que é uma dúvida, o Dudu levantou, acho que é uma dúvida que eu partilho, que é como se precificam as coisas, né?
no pré-capitalismo, e a gente vê muitas historiografias, principalmente aquela história econômica mais dos anos 80, a inflação dos cereais, e aí o preço foi de um ano para outro, né? E aí é complicado, porque acho que a gente internalizou tanto uma lógica de precificação do capitalismo com base no valor e nos gastos para produção, enfim, e tentar olhar para o pré-capitalismo essa questão do dinheiro e da precificação. Né? E tem uma fala do Jorge Greenspan, que ele fala que na época que o Marx estava escrevendo o Capital, tinha uma enorme expectativa como é que o Marx ia passar do valor para o preço, né? Como é que ele ia fazer essa mudança de chave. Eu acho que é a mesma expectativa que eu estou agora para ver como é que o João Bernardo vai tratar a questão do dinheiro, enfim, provavelmente ele deve adentrar em alguma questão de preço, mercadoria no pré-capitalismo também. Mas de fato, e essa abordagem do dinheiro que o Thiago levantou agora é algo que me interessa muito. Até porque nos debates da transição, né, que eu trabalho mais próximo, um trabalho que está mais próximo das minhas leituras, o Perry Anderson chegou a colocar um peso muito, muito grande na questão monetária, né, da questão da generalização das moedas como um fator decisivo para a transição ao capitalismo. E a Ellen Wood janta ele, né, assim, elegante, claro, como sempre, mas janta o Perry Anderson. Não pela questão do dinheiro não ser importante, mas como ele coloca algo como quase natural, né? Uma expansão generalizada da moeda teria criado as condições para o surgimento do capitalismo. Então, assim, é isso. Acho que é uma expectativa para a gente avançar nesses capítulos do João Bernardo e ver como é que ele vai tratar, porque parece ser muito interessante mesmo. É porque, Matheus, eu acho que aqui tem uma distância bem grande entre a abordagem do Perry Anderson para a do João Bernardo. O João Bernardo ele vai demonstrando como a forma de dinheiro, ou as formas de dinheiro, vão evoluindo nessa sociedade. Então, de certa maneira, o dinheiro aqui ele não é ahistórico, como aparece lá no Perry Anderson. Ele vai demonstrando como o dinheiro teve formas diferentes ao longo desse regime que a gente está analisando, até chegar à forma, enfim, estabelecida pelo capitalismo. E aqui é sensacional, pelo menos ao meu ver, porque ele vai mostrar como o dinheiro era uma outra forma de poder senhorial nesse período. Não, e mais uma vez chamar, como a gente vem fazendo desde a reunião primeira, né, como que as notas são interessantes, né, como é que ele vai, para demonstrar essa historicidade do dinheiro, ele nas notas comenta do Quênia, comenta das ilhas, da Polinésia, e o que é interessante é que normalmente se vê, né, o dinheiro como uma forma mais desenvolvida da troca. E aqui o que ele fala é que o dinheiro não necessariamente o é, né, a troca monetária, sendo que o dinheiro existiu em sociedades em que ele era utilizado de maneira acessória e a troca mais corriqueira acontecia através do escambo. Enfim, só para também romper com essa ideia evolucionista, né, que coloca o dinheiro como a forma última da troca e a mais evoluída e, portanto, a mais, enfim. E que faz crer, em algumas análises, qualquer manifestação de dinheiro já ali a centelha do capitalismo. O que o João Bernardo oferece uma outra interpretação aqui. E como o Matheus e todo mundo, estou curioso para ver. O livro do João Bernardo, em termos acadêmicos, é um dos poucos que dá aquela curiosidade tipo romance. Você quer saber o que vai acontecer com os personagens, você quer desenrolar a história. Como é que eu... Porra, e agora? Como esse... Enfim, como ele vai desenrolar isso aqui? Mas, fundamentalmente, novamente, um ensaio implícito por trás daqui, é uma lógica absolutamente dialética, o que se difere muito da lógica formal. Ou seja, se o dinheiro, nas suas várias manifestações históricas, né, vai, enfim, assumir formas tantas, se ele pode ser potencialmente um elemento de dissolução de algumas relações pessoais, ou etc., ou enfim, vir a assumir formas, enfim, pretéritas de capital, isso é um salto histórico, vai se processar. E como?
Essa curiosidade. O João Bernardo, enfim, assim, é uma obra densa, profunda, mas é aquela obra que dá vontade de continuar. Enfim, eu acho que esse é outro ganho, né, desse grande livro do João Bernardo. Sobre esse médio de exposição, tô de acordo. Tem romance que não me cativa tanto quanto esse livro do João Bernardo, que eu fico, caraca, como é que ele vai tratar isso no próximo capítulo? Mas, de fato, acho que você destacou um elemento agora, Edilson, importante, eu lembrei, né? Que é isso, o salto histórico que vai se realizar, né? Acho que o historiador, ele tá lado a lado com a teleologia o tempo todo, e, enfim, é muito difícil da gente escapar isso. O capitalismo, ele vai surgir em algum momento da história, né? E acho que o interessante do João Bernardo, né, quando ele... Assim, tem categorias que já estão dadas no pré-capitalismo que elas vão também sofrer um salto qualitativo. Né? Elas têm uma qualidade no feudalismo, mas que no capitalismo ela vai sofrer, vai tomar outros contornos, né? Mas elas estavam ali, né? Elas só são historicamente determinadas de formas diferentes. Então, acho que entender esse papel do dinheiro, entender propriedade, entender as relações sociais como elas estão dadas no pré-capitalismo, no regime senhorial, que ele analisa mais especificamente, acho que é fundamental, né? Porque, enfim, até para a gente conseguir mapear, entender, diagnosticar como é que se deu esse salto, como é que o capitalismo se apropria, pode nascer, se apropria de algumas coisas, destrói umas, intensifica outras. Enfim, acho que essa... Não lembro assim, de nenhuma obra, pelo menos nessa proporção que o João Bernardo trata do poder e do dinheiro, né, na sociedade pré-capitalista. Com esse fôlego, pelo menos, eu não consigo me recordar. Bom, gente, tem um outro elemento aqui que eu acho que vale a pena destacar, que eu imagino que todos nós, em algum nível, esbarrou com esse problema. É o seguinte, João Bernardo vai estabelecer o que ele chama ali de trocas de bens equiparáveis. Né? E aí a gente tem a troca de presentes, né? Que acontecia entre camponeses e também entre a aristocracia. A gente tem o escambo, que é aqui elencado por ele, e a compra e venda. E em determinado momento, João Bernardo diz o seguinte, que em muitas ocasiões o escambo era confundido com compra e venda. Então, muitas vezes, algumas compras e vendas, olha aí, já caindo na mesma ambiguidade, muitas vezes, para uma determinada instituição era uma compra que estava sendo realizada, e para outra era, na verdade, um escambo que estava sendo realizado. Então, essa ambiguidade também demonstra o que o Matheus estava destacando, né? Essa historicidade, né? Dessa própria sociedade, no qual a troca não é o principal elemento em si, mas a relação estabelecida entre aqueles que estão trocando o bem, digamos assim. Eu não sei como é que vocês viram isso, mas ele destaca, então, essa primeira parte, né, dos bens equiparáveis que são trocados. E aí, cara, enfim, na minha documentação que eu lidei, tem vários. Que tu olha assim e tu fala, isso aqui não é uma compra, isso aqui é um escambo, porque depois eles deram tal e tal coisa. E aí tem umas coisas bem loucas, né? Eu me recordo aqui de cabeça, o rei dava um conjunto grande de patrimônio fundiário por eu vou falar periquito, mas era, na verdade, um pássaro, né? Um pássaro de caça. E ele dá um conjunto enorme de patrimônio fundiário por um pássaro. E aí tu fica olhando assim, por quê, cara? Por quê, né? Tipo, sabe, na nossa cabeça não faz muito sentido, mas dentro daquela lógica aristocrática, né, esse pássaro para caça era fundamental, representava um status, e aí entra na questão justamente da dignidade que a gente estava falando agora há pouco, e o quanto esse elemento pesa nessa troca, né? Enfim, o rei, em outras palavras, no mercado de terras, o rei podia ter pago muito menos do que, de fato, ele pagou.
né? E aí, como é que a gente explica isso? Muitos autores vão pela via da generosidade. Olha aqui como o rei foi generoso, que está... Mas não me parece que aqui tem uma racionalidade nessa troca, que se aproxima dessa lógica aqui que o João Bernardo está tentando estabelecer. As pessoas envolvidas na troca eram mais importantes do que estava sendo trocado. Pelo menos é o que me parece aqui, da explicação dele. Mas eu não sei como é que vocês veem isso na documentação de vocês. Isso sempre gera um estranhamento para mim. Em vários momentos você vê assim, fala, putz, lendo a documentação, eu falo, nossa, o rei da França é mó otário, ela trocou um bagulho pequenininho, só se deu mal. Eu lembro, logo nisso mestrado, tinha um caso, foi curioso. Uma igreja foi atacada, a igreja de Vergy pelo Duque da Borgonha, aí os caras recorreram ao rei. Aí ele foi lá, fez a guerra, derrotou o Duque, tomou a igreja e fez um acordo com o Duque, deu a igreja de volta, deu um dinheiro e o conde e o Duque da Borgonha voltou ao atacar depois. E aí ficava, isso não faz sentido. O cara foi fazer a guerra para resolver uma questão e resolveu a questão dando o que o Duque tinha atacado e mais um dinheiro. Eu falei, nossa, essa troca é maneira. Porque o parâmetro aqui não é uma racionalidade capitalista. O filtro é totalmente distinto. E eu acho que esse é um salto curioso para a gente destacar que o João Bernardo está trabalhando, porque gera para a gente sempre um estranhamento quando a gente inverte essa lógica, quando não é o dinheiro que determina a sociedade, mas as formas e as configurações sociais que determinam outras formas, manifestações de valor. Inclusive pelo lado negativo também, né? O João Bernardo, quando está falando dessa coisa da reciprocidade, etc., tem uma parte dele falando da vingança que eu achei ótima. Ele fala na 395. A vingança constitui o princípio da reciprocidade na troca de injúrias. E fiquei pensando também o quão isso, veja, ao longo da obra do João Bernardo também a gente tem esse outro fator. Mesmo ponto que ele oferece um conjunto de elementos para a discussão dessa transição, inclusive às vezes invertendo várias teses mais consagradas, por outro também a gente pode ver várias continuidades de formas pré-capitalistas no capitalismo. Esse lance da vingança, por exemplo, do duelo, da honra, na Europa, no século XIX, era sistemático. Repressão a duelos por conta da honra, pela vingança, etc. Alguns, inclusive, adentram essa questão no século XX. Ou seja, uma manifestação social estranha àquele princípio de sociedade. Ou seja, a relação é sempre muito mais fluida e dialética do que de rupturas tão grosseiras, né? No 20, inclusive, Edilson, um comentário paralelo, eu estava assistindo esses dias The Crown, e aí a irmã da rainha, né, a princesa Margaret, ela tá para se casar lá com um cara e, enfim, um outro cara ofende a honra dele e os caras fazem duelo, aqueles duelos típicos do século XIX, né? Dá tantos passos, vira e atira um em cada outro. Eu fiquei assim, cara, 1960, sabe? 1950, 1960. Como essas coisas às vezes sobrevivem, né? Numa dessas biografias do Marx, acho que é Amor e Capital, uma coisa assim, tem lá uma passagem que a autora fala que o Marx na universidade se envolveu numa briga e aí, para defender sua honra, desafiou um colega lá da universidade. Acabou que o Marx pipocou, ou o cara pipocou, agora eu não lembro, e não rolou o embate. Mas em outra situação, já na Inglaterra também, o Marx se viu envolvido, um dos colegas dele se envolveu num dessas disputas pela honra. Acho que não sei se foi na França ou na Alemanha, um colega do Marx, o La Salle, né? Um grande correspondente do Marx, leitor, enfim. Então, morreu, né, inclusive, num duelo. 19 aí já, acho que 1860, 1850, não sei. Queria, como o Edilson agora puxou, eu queria essa questão
da reciprocidade, e aí ele trouxe a questão da vingança, e o João Bernardo, quando ele queria avançar um pouco na questão da reciprocidade, que é desigual, né? E acho que, primeiro, destacar que tem uma excelente tese, né? O Estado feudal em Portugal. Conflitos sociais, a centralidade régia no tempo de Dom Afonso III. Não sei se vocês conhecem, uma tese aí de Tiago Magela. Eu queria destacar, nem estava se ligando no título. Em breve, nas melhores livrarias. Em breve, nas melhores livrarias. Mas na 400, no parágrafo que começa na 400, né, ele vai falando lá da formação de um valor, né, que é particular, mas ali no meio ele fala, quando, pelo contrário, os estatutos sociais eram indisputados, quem se encontrava em situação de inferioridade, ao aceitar um presente que não podia reciprocar em termos superiores, nem sequer em equivalentes, patenteava submissão. É assim, uma pergunta, não pergunta, né, que é mais uma curiosidade da leitura de vocês, de forma mais geral, mas Tiago principalmente, né, porque o Tiago ele trabalhou na tese dele com essa questão da reciprocidade muito forte, né, na questão da centralidade régia e etc. Então, eu queria, enfim, saber de vocês como é que vocês leram essa questão da reciprocidade desigual e como é que a sociedade feudal se estruturou, enfim, em alguns momentos, né, a partir dessa lógica. Agora eu vou comentar aqui do Dudu. Nas melhores livrarias cara, então, assim, eu acho que aqui a gente tem um ganho considerável analítico, porque a partir do momento que a gente entende que essa ideia de reciprocidade desigual, ela não é uma coisa mecânica, ou seja, não é necessariamente, e aí eu acho que aqui tem uma crítica muito forte a esse capítulo, que eu acho que o mais habilitado para fazê-lo, talvez aqui seja o Eduardo. Mas é o seguinte, o João Bernardo está pensando nessa lógica aqui, de reciprocidade desigual, pensando numa sociedade à beira da fome a todo momento. Tá? E, enfim, o que a arqueologia tem demonstrado para os camponeses independentes é que não era bem assim. Enfim, aqui tem um debate em aberto. Mas, de qualquer forma, a ideia geral de reciprocidade desigual é muito importante para a gente entender, e aí eu acho que falta aqui nesse capítulo para entender a lógica dentro da própria nobreza. E a reciprocidade desigual dentro da própria nobreza. O que eu quero dizer com isso? É que dentro dessa dinâmica de iguais, também se gera uma hierarquização social. Então, quanto mais essa, digamos assim, os autores chamam de a linha da nobreza vai se fechando, então alguns autores vão dizendo que quando a Reconquista vai acabando, fica muito mais difícil ascender a nobreza, né? Quando a época do Cid deixa de existir, do Guilherme Marechal, no caso da França, né, em que talvez camponeses enriquecidos iam para a guerra e de repente faziam fama e fortuna. Isso lá no século XIII, alguns autores vão dizer, olha, a partir do XIII isso vai diminuindo e essa hierarquização vai sendo cada vez maior. O que eu quero dizer com isso? É que, bom, nesse processo de hierarquização, essas trocas desiguais vão acontecendo dentro da nobreza. E justamente por que elas são desiguais? Aí, ao meu ver, o João Bernardo coloca muito bem. É que a partir do momento que a gente tem alguns limites de expansão, que ele mesmo coloca, né, ele chama de acumulação senhorial, os limites dessa acumulação senhorial vão se estabelecendo, os senhores mais poderosos, e aí você pode pensar o rei, pode pensar um duque, um conde, eles vão, pouco a pouco, entregando presentes que esses senhores menores não vão ser capazes de reciprocar, às vezes porque as guerras vão diminuindo, às vezes porque o serviço já não é tão requisitado, às vezes porque, enfim, eles não têm essa capacidade de entregar um serviço à altura do que foi entregue. Então, vai se estabelecendo toda uma hierarquia nova. E veja, essa questão da reciprocidade desigual vai estabelecendo desníveis dentro dessa nobreza. No caso dos camponeses, eu acho que talvez fique mais claro, né, para gente, em algum nível. Lembrei, tem uma passagem muito interessante das Cantigas de Santa Maria, em que
durante a cantiga, eles estão zoando, né? É um nobre que está zoando alguns aristocratas que já não têm mais condição de permanecer na corte, que já não têm fortuna para permanecer na corte. Né? Então, veja, isso não acontece por acaso. Né? Então, há um limite também dessa acumulação e há uma desigualdade que vai sendo criada dentro dessa própria nobreza. Desigualdade é ruim, mas uma hierarquização, eu acho que é a palavra mais precisa para esse processo. Por outro lado, lá no grupo dos camponeses, a gente tem, como o João Bernardo tem destacado ao livro todo, e nesse capítulo em especial isso vai aparecer também, um processo de desigualdade que vai acontecer internamente dentro dessas aldeias, enfim, desses agrupamentos camponeses, no qual alguns camponeses enriquecidos vão acabar submetendo vizinhos, mas também senhores que vão, em determinado momento, oferecer um socorro em algum momento, né? No caso aqui do João Bernardo, ele está falando de uma sociedade à beira da fome, então, em que, provavelmente, na percepção dele, havia uma irregularidade muito grande nessas colheitas, digamos assim, e que nesses momentos esse senhor se aproveitava. E aí eu acho que aqui, Matheus, tem uma coisa muito importante para entender essas reciprocidades iguais, que é o espaçamento no tempo. Né? Porque muitas vezes eu acho que a gente tem aquela tendência a pensar naquele aristocrata que chega, toma o agrupamento camponês, né, toma a vila e submete todo mundo. Isso acontecia, com certeza acontecia. Mas quando a gente está pensando nessa reciprocidade desigual, eu acho que o processo aqui é um pouco mais lento. Então, vai se criando uma dívida aqui, como o João Bernardo está colocando. E os juros vai ficando tão grande que esses camponeses não são capazes de pagar. Essa dívida vai se tornando muito grande. Então, acho que é o Baudelaire que fala, né? É o enigma do dom. Né? O dom vai gerando essa dívida que é impagável. Assim como é impagável todas as benesses que o Deus cristão lá faz aos camponeses. Ele dá o exemplo, né, do campesinado dependente, processo bem mais alargado de submissão, né, que questão da terra, depois quando a terra volta para essa família, já é uma terra alienada, né? Já não é mais daquela... mas um processo um pouco mais longo do que... às vezes é um processo que a gente tem em mente mesmo, né? Acho que a gente acaba naturalizando aquela chegada, tomada de um território e ponto. E nem sempre, como você bem destacou, né? É assim. Não, e veja, isso não deixa de existir quando eles são submetidos, porque o próprio João Bernardo diz aqui que um dos direitos possíveis aos senhores era justamente saquear suas próprias terras. Uhum. Então, esse é apenas mais uma faceta da exploração senhorial, na percepção dele. E na minha também. Mas, de fato, essa questão de sociedade beirando a fome, né, tem sido revista, repensada, né? Mas mesmo assim, mesmo que a gente desconsidere esse elemento, a lógica através da qual o processo se dá não muda tanto. Né? Por exemplo, em comunidades camponesas mais independentes, mais bem estruturadas, a gente encontra, por exemplo, presentes de luxo, né? Que aí estaria inserido dentro da lógica que o João Bernardo fala para a relação dessa nobreza, essa pequena nobreza. Né? A submissão acaba sendo por joias, por presentes que encontra em enterramentos. Então, anéis. Então, isso é bem interessante. Como que, mesmo repensando essa lógica de uma sociedade à beira da fome constante, mesmo assim, a gente ainda tem o mecanismo de submissão válido. Dudu, sabe o que eu fiquei pensando bastante quando eu li esse capítulo? Naquela ideia dos gestores do capital, que o próprio João Bernardo vai desenvolver. Né? O quanto, por exemplo, o fato de alguns gestores do capital ganharem participações no lucro, né? As famosas PLs, de, sei lá, 250 mil, 300 mil, faz com que eles se sintam muito distantes, né,
digamos assim, da classe trabalhadora, talvez, assim, estou forçando muito, desculpem quem está acompanhando a gente, mas talvez seja o mesmo impacto, um impacto similar ao que esses broches, por exemplo, representariam dentro dessa comunidade. Sim, sim. Eu tenho acordo. Né? Esses broches, esses presentes, né? Esses dons, na prática, se não criavam, ao menos reforçavam microestratificações dentro das comunidades e favoreciam a sua progressiva incorporação, né? Porque as condições de submissão do campesinato são variadas, né? Aqueles documentos que o Mário sempre usa nas turmas do básico, que todos nós, em algum momento, usamos, né? Os formulários. Salve Valafredos. Não, salve Valafredo, mas o que eu estava me referindo não era nem a esse, as fórmulas de encomendação. Aqueles documentos que estão até vazios, né? Tem até os espaços para preencher, e aí tem lá o cara com a corda no pescoço, dizendo que ele vai submeter e tal, e um outro documento em que o cara trata o senhor quase que como um igual, né? Ainda que não seja, mas trata quase como um igual. Então as condições de submissão desse campesinato também são variadas, né? Então acho que é isso que a gente tem que perceber, e eu acho que o modelo explicativo do João Bernardo dá conta disso sem muita dificuldade. Mesmo a gente refinando essa ideia de uma sociedade que vive à beira da fome, isso pode ser aplicado. E aquilo também, dizer que uma sociedade vive à beira da fome é uma coisa. Agora, reconhecer também que crises pontuais existiam é outra. E essas crises pontuais, na longa duração, aprofundavam, alargavam e ampliavam as fronteiras desse regime senhorial. Então, não vejo isso, na minha perspectiva, não invalida o modelo explicativo que ele está propondo aqui. E eu acho que não. Além disso, é sempre uma dificuldade para a gente. Não sei se vocês lidam com essas dificuldades, como isso é para vocês. Porque a gente está falando de uma lógica, de um sistema, de um regime, que é absolutamente particular, pontual. Então, produzir, às vezes, sínteses, ainda que com referências teóricas, é difícil, porque você pode, sei lá, pegar a prosopopografia, estabelecer um vínculo, acontece, estabelecer um vínculo entre, entre as facções aristocráticas, mas isso muda em questão de meses. E se estabelece um outro poder numa região no ano seguinte. E você tem oscilações tantas que eu acho que isso sempre gera alguma dificuldade para a gente compreender. E por isso é sempre importante um quadro referencial que auxilie nesse sentido. Eu acho que a perspectiva do João Bernardo aqui ela é primorosa. Gostaria, inclusive, de ver ele desenrolar isso aqui, né, e não fará, a partir da documentação, inclusive. Expor, traçar dentro das variáveis, das variantes regionais e do que se tem de registro seria também bastante interessante, porque, a não ser que vocês, é difícil pra caramba. Primeiramente, para entender, para depois de entender, conseguir estabelecer os seus princípios de lógica imanente. Enfim, um segundo comentário, mas é uma dúvida totalmente away. Essa lógica aqui de reciprocidade, de ser trocas desiguais, isso é bem diferente de algumas formações mais cristãs que a gente tem, às vezes, a coisa do Deus, não, você tem que dar sem esperar nada em troca, você dá um presente, ou você faz, sei lá, um pedido, uma ajuda, sem esperar nada. Enfim, eu queria saber quando esse negócio se processou, que ruptura é essa, né? E aí tem, enfim, eu não sei que tipo, isso seria uma curiosidade, inclusive, para o Mário, como se estabelecia em algumas ordens mendicantes, porque eu acho curioso, se a lógica é a reciprocidade, os que aparentemente não trocam nada, devem trocar alguma coisa, mas o que, se não é material? Porque ele diz, todas as palavras aqui, inclusive, que tem que ter serviço ou tem que ter bem. Um bem espiritual? Não sei. Curiosidade, coisa mais abstrata.
Não, tem, isso que você está falando, eu acho fantástico as últimas frases, né, desse item A, né, que é o último parágrafo, né, na 408. O sistema de presente de prestígio manteve-se devido às formas diretas de exploração e às formas indiretas suscitadas pelos saques e pilhagens. Era isso que as concepções da época se referiam a considerar como as maiores virtudes de um grande senhor, a generosidade e a coragem. Uma não podia existir nesse sistema sem a outra. Sem o mérito, se o mérito consistia em oferecer o bom cristão, desculpa, se o mérito consistia em oferecer, o bom cristão seria o rico, pois o pobre era incapaz de cumprir o preceito da caridade. Mas o rico, para fazê-lo, tinha de desenvolver a capacidade da acumulação, e para isso necessitava da audácia e da coragem física. A junção dessas virtudes nos comentários morais coevos levam-me, afinal, a pensar que talvez os mecanismos de ocultação ideológica se devam mais aos historiadores modernos do que a gente daquele tempo, que sabia bem o que destinava, a que se destinava a generosidade e para que servia a coragem. Eu acho esse trecho, assim, maravilhoso. E eu acho que é isso, né? Essa ideia do dar sem esperar nada em troca, na prática, era o que os senhores faziam. Eles davam sem esperar nada em troca, mas isso é uma formulação ideológica, menos do que uma efetividade prática. Essa concepção está no próprio Mus, né? Embora o dom seja um dom que obrigue, né? Se espera socialmente o quê? Que ele seja reciprocado. Então, tem esse elemento, né? Ainda que o dom não seja uma obrigação, ele é ao mesmo tempo, né? Porque se você não reciproca, você está gerando o quê? Segundo ele, inimizade. E a inimizade leva a vingança, e por aí vai. Ou seja, entra... Então, ainda que a pessoa talvez inconscientemente não se sinta obrigada, ela é obrigada socialmente a reciprocar. O contradom, né, ele não é uma questão de escolha. É isso, pura e simplesmente. Nessa sociedade, reciprocar não é uma questão de escolha. Eu também tenho essa dúvida, Edilson, desse olhar cristão do dar, sem olhar quem, né, sem esperar nada em troca. Às vezes me parece mais um assistencialismo burguês do que propriamente feudal, né? Sei lá, acho que como a passagem que o Dudu leu. Essa ocultação parece mais dos historiadores modernos do que de fato da galera da época. Mas é uma dúvida que eu tenho. Tem a dissertação do Daniel Tommasini, né? Ele trata de pobreza e assistencialismo na Baixa Idade Média de Portugal. Tem um tempo que eu li, eu não vou lembrar ao certo, mas ele trata bastante dessa questão. E eu me deparei com eu não consegui ir a fundo nesse ponto de uma fonte que eu tratei na dissertação, mas que me chamou a atenção também, que era um período de parecer, né, bastante carestia, a Lei das Seis Marias, né, final já do século XIV. E os únicos que eram habilitados a receber a esmola das ordens, dos hospitais, do poder régio, enfim, eram deficientes físicos, mas deficientes físicos a ponto de não conseguir exercer o trabalho, idosos, mas idosos a ponto de não conseguir exercer o trabalho, e só. Mas ninguém poderia receber essas esmolas, etc. E, enfim, é um comentário bem lateral, porque você falou, isso me veio na cabeça, que é uma dúvida também que eu partilho. É bem interessante essa questão que o João Bernardo levanta. Principalmente esse trecho, né, que o Dudu destacou. É fenomenal. Mas aí eu não sei, né? De novo, conheço bem menos o contexto que você nesse caso, Matheus, mas já não é aí um contexto em que as lógicas desse regime senhorial começam a se transformar no processo da transição, e aí as leis contra a vadiagem começam a aparecer. Eu acho que esse é o contexto do trabalho do Tommasini. Porque eu estou aqui pensando no contexto que eu trabalho, né? Na vida dos Santos Padres de Mérida, tem lá referência a um bispo de Mérida chamado Mazona, que ele constrói uma espécie de hospital, barra hospedagem, barra local de distribuição de alimentos, barra, enfim, coisas nesse sentido,
para receber os peregrinos que estavam vindo para cultuar a mártir da cidade de Mérida, que é Santa Eulália, e aí a leitura que se faz desse movimento, né, e o Paulo Pachá é um dos que aponta nesse sentido, essas pessoas que eram recebidas nesses locais não tinham nada a oferecer à zona, né, ele distribuía, ele era riquíssimo, e aí ele distribuía patrimônio e tal, nesse sentido. E aí esses caras não tinham nada a oferecer. A única coisa que eles podiam reciprocar era a obediência, a lealdade, a fidelidade, né? E na tese do Paulo, que o Tiago mencionou agora há pouco, um dos conceitos fundamentais dessa sociedade era o conceito de fides, né? O conceito da fidelidade. Então, acho que isso se insere bem nesse contexto. Aí, eu não sei, aí minha questão é essa, não sei se na Baixa Idade Média portuguesa já se impunha de maneira mais exacerbada o contexto da transição. Assim, acho que da transição em si, nem tanto, mas a questão da repressão da vadiagem, com certeza. E essa questão das esmolas que o Tomazini trabalha, da assistência, está relacionada justamente a isso. Trabalho assalariado cada vez mais crescente, mas também gera uma massa que, né, enfim, não está nem um trabalho, enfim, servil, como coloca o João Bernardo, também não está no trabalho assalariado, prebendado. São vadios mesmo, né, mendicantes, etc. Está mais nesse sentido, sim. É porque aí, no caso de Portugal, é uma longa transição. Os autores vão falar numa transição do século XIX. Uma transição tardia. Os últimos comuns estavam ali sendo atacados pelo Salazar, né? Então. Pois é. Interessante a questão dos comuns de Portugal, a durabilidade, né, da coisa. O próprio Salazar, né? Já que a gente focou nesse assunto, o próprio Salazar é um cara que vai defender a economia agrária portuguesa e o seu desenvolvimento pela tradição que tinha e por aí vai. Tanto que alguns setores hoje acusam o atraso industrial português a esse período de Salazar, né, essa política de Salazar. Claro que não é o único culpado, né, mas tem uma boa parcela de culpa nessa política. Recentemente, o Matoso deu uma entrevista dizendo, um tanto quanto polêmico, que Portugal ainda é um país rural. Então, há que se pensar sobre isso. Mas, enfim, gente, tem um último ponto, não sei se vocês ainda têm, que eu queria tocar, que era o fato de que esse duplo movimento que é demonstrado por João Bernardo é um movimento, e aí é isso que eu queria destacar, é um movimento que não é igual ao que o Wickham propõe, por exemplo, lá no Frame. O Wickham propõe uma análise por tipo ideal weberiano. Aqui, o João Bernardo está propondo uma análise desse movimento dialético, como o Edilson tem destacado a todo momento. Essa contradição entre essa troca de bens equiparáveis com essa troca de bens desiguais, digamos assim, né? E o quanto isso demonstra um caráter dinâmico dessa sociedade. Então, e aí, para mim, a expressão máxima é a definição de bem de luxo que o João Bernardo dá. Para ele, um momento de crise cereal pode ser um bem de luxo. Isso determina o caráter dinâmico das próprias relações, né, com as coisas, digamos assim. E aí, por exemplo, um senhor que acolhe no momento de crise, como o Eduardo falou, lá digamos assim, um agente favorável a ele numa comunidade camponesa, recebendo cereal, obviamente aquilo é um bem de luxo. E provavelmente ele vai usar isso para reforçar a sua posição local, por exemplo. E isso é um troço interessante, que ele fala da variação de preços aí, né? Aliás, não fala avaliação de preço, avaliação da valorização que aquele produto tem, não usa a palavra preço.
Mas o que na fome é luxo, na bonança é algo supérfluo, né? Enfim. E aqui é aquilo, a condição do Senhor nunca é uma condição de fome. Então, receber aquilo nunca gera desigualdade, ou não equipara a desigualdade gerada, melhor dizendo. E aí, aqui, Dudu, relacionando com o capítulo anterior, que a gente discutiu semana passada, também é pensar, nesses momentos de crise, talvez esses senhores, muito provavelmente, vendiam cereais de zonas mais distantes e aproveitavam dos cereais de zonas mais próximas ao seu senhorio. Então, esse momento, enfim, talvez seja onde a desigualdade mais se manifeste escancaradamente, digamos assim. Mas tem a última coisa, que era a crise, a questão da crise. Aqui, essa relação de trocas desiguais permite pensar a crise de uma outra maneira. A crise talvez não seja a crise do sistema, mas talvez a crise da classe dominante, quando certos senhores são incapazes de emitir presentes ou bens para os seus vassalos, né? Então, talvez pensar essa crise de outra maneira seja possibilitada a partir dessa leitura do João Bernardo. Em geral, a gente vê as crises como um momento em que, olha, a produtividade caiu e essa classe dominante, então, entrou em crise, porque a produtividade caiu. Talvez seja seja o inverso, um momento que o campesinato tinha uma maior capacidade de articulação e, na verdade, os senhores maiores não conseguiam rearticular, enfim, o seu sistema de presentes, digamos assim, fossem progressivamente abandonados, gerassem tensões internas nesses seus grupos de apoio, ou algo assim. Porque sem olhar dessa maneira, fica o modelo estabelecido, de maneira até responde isso nesse capítulo, né? Fica sempre a impressão de que a tendência é um sistema que redundará em conflitos perenes, porque e o que ele fala é justamente o seguinte, né? A derrota de um senhor na prática é o acúmulo de outro. Então, o sistema não está ameaçado nesse processo. Caem determinadas famílias, ascendem outras, e o processo se dá continuidade. E ao contrário, né? O que ele fala é justamente o seguinte: essas batalhas constantes, na prática, afetam sobretudo, né, com as razias, com as pilhagens, afetam sobretudo as famílias camponesas, que, no processo, agravam a sua dependência em relação aos senhores, seja da família que estava no poder já ou da família que ascendeu no processo. Então, mesmo esses conflitos, na verdade, reforçam a expansão do sistema e não a sua crise, né? Eu tenho acordo com essa leitura de vocês e assim procuro, inclusive, encaminhar as minhas questões de pesquisa. Faz parte do movimento da aristocracia essa faceta da dialética, da negação da negação. É um grupo, é uma classe que, se a gente for olhar, analisar, enfim, em relação até alguns períodos do capitalismo, também não é tão distante. Ela precisa negar a si mesma para reproduzir-se como classe, porque essa obrigação da reciprocidade exige patrimônio e reprodução ampliada de patrimônio, ou seja, guerra. Ou seja, o que para diversos autores aparece como um problema, eu consigo, inclusive, constatar pelas minhas leituras, que o problema é a ausência da guerra. Porque ela gera esse tensionamento de não ter o que reciprocar. Então, nos momentos, por exemplo, no Reino da França, onde os conflitos ficam um pouco mais escassos, que a gente vê na documentação são os senhores sistematicamente, né, fraturando o próprio patrimônio. As facções, os senhores maiores, né, partilhando do seu para, enfim, conseguir alimentar e irrigar esse conjunto dessas relações. Então, pensar por essa chave oferece um encaminhamento realmente muito distinto. Enfim, pessoal, mais algum ponto aqui desse
desse capítulo? Desse capítulo, não, desse item A do capítulo 24? Show. Deixa eu ver se... Para mim tá de boa. Eu também estou satisfeito. Só queria deixar uma pergunta para o Edilson, né, que ele está falando sobre essa questão da guerra e tal. E aí eu fiquei pensando aqui, né, quais são os limites, então, dessa acumulação senhorial? E ao tempo todo, talvez, esses limites sejam colocados de lado para que essa acumulação continue acontecendo. Então, as fidelidades são quebradas. O Eduardo vinha falando da relação da fidelidade, e essa fidelidade é deixada de lado em função da lógica de acumulação senhorial. E aí eu fiquei pensando também, no caso do próprio capitalismo. O limite do capitalismo é o planeta. Então, isso pouco importa agora para os capitalistas. Então, talvez seja, enfim, para a gente poder ter uma maior clareza disso, quais são os limites dessa acumulação senhorial. E como elas tentam, e como esses senhores tentam a todo momento quebrar esses limites para poder manter o padrão de acumulação. Não sei, posso estar viajando, mas enfim. Eu só queria dizer que é otimista da tua parte dizer que o limite do capitalismo é o planeta. Você vê agora a galera falando em minerar asteroide, construir base na Lua para extrair isótopos de hidrogênio que podem favorecer fusão nuclear. E aí tu vê que o limite do capitalismo está longe de ser o planeta Terra. Aliás, já tem expedição marcada para Marte, se eu não me engano, 2023 ou 2024. A possibilidade de colonização de outros planetas, a lá Blade Runner, enfim. Bom, o SpaceX tentou esses dias aí e não deu muito certo, né? Ah, mas meu irmão, quando começa a falar em minerar asteroide, cara, é que tu vê que a parada já tá... minerar asteroide, meu irmão. Enfim. Enfim. De qualquer forma, ainda parece ser. Não vamos pensar em reciclagem, não. Vamos minerar asteroide, botar mais metal pesado aí nos lixões. É mais interessante. Enfim. Mas é isso. Parece É mais bizarro razoável. esse conjunto de questões. Eu acho que o Thiago levanta uma problemática interessante pra caramba. Que para alguns autores eu acho que também acaba levando para um lado. É uma leitura, às vezes, que eu tenho divergência, porque eles consideram o campesinato a luta de classes. O quão essas comunidades também impõem limites a essa reprodução da aristocracia. Você tem autores que parece que a crise do século XIV foi porque os senhores chegaram no teto do desenvolvimento tecnológico das forças produtivas que era possível naquela Europa, dividiram tudo e agora não tem mais nada, enfim. Aí também estoura a questão da população e o campesinato não aparece, né? Só com as revoltas. Bom, parece que tem problemas essa leitura, mas pensar os limites objetivos desse metabolismo eu acho chave. E aí a questão das forças produtivas, né? Parece que é um coringa quando você bota ela na mesa, né? Super trunfo. Bom, então terminamos a reunião de hoje com a otimista perspectiva do Thiago de que o capitalismo se limita ao planeta Terra. De repente, Marte vai ser uma utopia socialista. Afinal de contas, é o planeta vermelho, não se esqueça. Bom, queria deixar um abraço para o professor Mário, que está acompanhando a gente, que provavelmente vai colocar comentários muito interessantes aqui. Não esqueça, Mário, de curtir o vídeo e seguir o canal. Exato. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem, gente. Então, valeu, gente. Hashtag volta Mário. Volta, Mário. Valeu, gente. Tchau.